Oi, gente, vim aqui compartilhar minha experiência de como foi ficar 2 meses longe do marido, a gente morando em diferentes países, ele morando em um país e eu morando no outro. Como foi a gente, assim, como um casamento cristão, como um relacionamento cristão, nossas experiências. Vamos lá, gente. Tudo começou quando Deus confirmou pra mim, através de sonho, que o Lucas viria sozinho pra Portugal. Hoje, atualmente, eu também tô aqui, mas ele veio primeiro. E aí Deus confirmou pra mim, através de um sonho. A gente tava pedindo muito resposta a Deus. Deus nos fala com a gente, nos responde. E aí foi o que aconteceu. Deus falou, o Lucas vai sozinho, tá? E, gente, na hora eu fiquei, tipo, toda animada. Meu Deus, que bom, que não sei o que. Deus falou comigo, Deus falou comigo. É muito bom quando a gente tem resposta, assim, de Deus. Tipo, foi muito instantâneo, gente. Eu lembro que a gente orou muito em um dia. E, tipo, na mesma noite, através de sonho, foi que Deus respondeu. Então, foi muito rápido. E aí eu tava toda empolgada, caraca, que não sei o que, que não sei o que. Só que aí depois, gente, a ficha caiu. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai sozinho e eu vou ficar. Ele vai pra outro país e eu vou ficar aqui. Ele vai morar em outro canto e eu vou morar em um canto. E aí, quando a ficha caiu, eu sou uma pessoa que sofre muito por antecedência. E aí eu já comecei a sofrer, assim, ficar um pouco triste. Do nada, eu fazendo as coisas em casa e do nada eu lembrava, caraca, daqui a pouco o Lucas tá indo e eu tô aqui. A gente sempre foi um casal muito grudados, assim, onde um vai, outro vai. Se vai no mercado, amor, vamos lá. Se tá assistindo um filme, amor, vem assistir um filme comigo, entendeu? Então a gente sempre foi muito unidos, casal grudado mesmo, gente, sabe? E aí eu comecei a sofrer por antecedência. Eu falei, amor, você já sabe como eu sou, né? Que eu sofro por antecedência e tudo mais. Ele, não, já te conheço. Só que ele não tava sofrendo nem um pouco. Tava curtindo, resolvendo as coisas que eu tinha pra resolver antes da viagem dele. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Eu tentando sempre jogar esse pensamento pra lá, me apegar muito, tentando sempre se apegar em Deus. Lembrando sempre que isso foi um propósito de Deus. Então, quando a gente lembra, gente, que é um propósito de Deus, aquilo nos conforta. E eu sabia, assim, lá no fundo, que Deus iria me fazer aprender de alguma forma com aquilo. Porque eu me casei muito nova, a gente foi morar junto muito cedo, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 24. E aí eu não tive experiência sozinha, assim, tipo, com uma pessoa vivendo sozinha, morando sozinha, eu não tive. E aí eu falei, nossa, Deus vai trabalhar muito comigo. Eu não sei como, mas eu sei que Deus vai. E aí eu me apeguei nisso, falei, não, amor, Deus vai trabalhar comigo, Deus vai falar muito comigo, vai acontecer isso, isso, isso. Então, tipo, eu me apegava muito nisso, entendeu? Sabendo que era um propósito. E aí foi que eu parei de ficar um pouco ansiosa e deixei as coisas fluírem. E aí foi se aproximando o dia, se aproximando. Ele veio pra Portugal dia 5 de agosto e chegou o dia de despedida. Levei ele lá no aeroporto. E aí eu chorei um pouco não, chorei muito. E assim, gente, o Lucas comprou só a passagem de vinda pra cá e não tinha previsão pra eu vir, não tinha minha passagem comprada ou não tinha a passagem dele comprada de volta, não tinha nada, só tinha a passagem dele de vinda e só. Então, assim, a gente praticamente mergulhou a fundo no propósito de Deus, a gente foi com tudo. E aí, quando a gente faz isso, ao mesmo tempo que a gente tá ali apegado, vai dar certo, vai dar tudo certo, vamos com tudo. A gente tá, tipo, por uns segundos a gente desvia nosso olhar do propósito de Deus e olha e foca, assim, na realidade. Tipo, caraca, ele comprou uma passagem de ida, eu vou ficar aqui. Quando que eu vou? Será que eu vou? Na verdade, eu nem sabia se eu queria. Será que eu vou? Quando ele volta, tipo, não sei, entendeu? E aí a gente para e olha pelo lado carnal, assim, tipo, nossa, foi muito surreal como tudo aconteceu, sabe? E aí eu tentava, olha, Ariane, tira a cabeça daqui, volta a cabeça pra cá, tá? Deus tá cuidando de tudo. E é assim, e foi assim que eu fui me virando. E aí chegou de deixar ele no aeroporto, dia 5 de agosto. E aí voltei pra casa, quando voltou a ficha assim caiu de uma forma muito forte. Eu cheguei em casa, aí fui lavar a varanda, né, porque a gente tem 4 cachorros em casa. E aí fui lavar a varanda, aí já eu olhei pros cachorros e pensava, caraca, os cachorros vão sentir muita falta,
E aí a hora não passava. E aí ele não tinha nem pegado o avião ainda, a gente tava conversando comigo no WhatsApp. E aí eu ficava, caraca, a hora não tá passando, o que que eu faço? E a hora não passava, a hora não passava. Eu acho que me deixava bastante angustiada também, era que ele não tinha chego ainda aqui, entendeu? Tipo, tem todo aquele processo, ele foi fazer escala lá em São Paulo, depois de São Paulo ele foi pra Lisboa, aí sim de Lisboa que ele veio pra cá, pro Porto. Enquanto isso eu tava muito ansiosa. Ele viajou de madrugada, então, tipo, eu não consegui dormir direito. Eu dormia de 10 em 10 minutos e acordava pra saber, pra ver a hora. Pronto, o Lucas chegou, já deu tudo certo. Confesso que isso já foi um alívio, assim. Eu tava nervosa, preocupada se ele ia chegar bem, né? Então, isso já foi um alívio muito, muito grande. Saber que ele já tava lá, já tava aqui, no caso. E aí eu falei, pronto, agora eu preciso cuidar da minha vida aqui. Preciso organizar minha nova rotina, preciso me apegar com Deus, não posso deixar de ir para a igreja, não posso faltar culto de forma nenhuma. Então, eu já fui agilizar minha vida. Pra mim, gente, o mais difícil foi as primeiras noites. Eu sempre chorava antes de dormir, chorava de saudade. Nos primeiros dias, gente, nos primeiros dias. Porque não falei, eu sofro por antecedência, tipo, não deu nem tempo de eu, entendeu? Eu já tava chorando. Mas eu orava muito e eu passei a me apegar muito com Deus, gente, na oração. E aí, sempre, antes de dormir, antes eu fazia uma oração, tipo, meio que rápida, assim, e eu passei a entrar mais a fundo na oração. E foi na mesma semana, nas primeiras semanas, assim, que o Lucas veio pra Portugal, eu tava sozinha, onde lá na igreja teve uma conferência de oração. Então, eu comecei a aprender muito a orar. E aí, que não falei, gente, sempre tem um propósito. Não adianta, não adianta, não adianta. Sempre tem. E aí eu aprendi muito, comecei a anotar o que eu tava aprendendo, comecei a colocar em prática. E aí eu, pra uma pessoa que orava rápido, comecei a orar mais a fundo, eu não queria parar de orar, gente, praticamente. Não dava pra parar de orar. Aí tu via, pensava em uma coisa, Deus, cuida daquela pessoa. Aí Deus, cuida da minha igreja. Ai, que não sei o quê. E eu tava orando, orando, orando. E eu comecei a pegar um ritmo de oração muito forte. Por quê? Antes eu tava ali dormindo, né, como um casal, e aí eu ia, fazia antes quando o Lucas tava, quando a gente tava junto. E aí eu ia, ajoelhava na cama, fazia minha oração e já ia dormir. Só que ele não tava mais ali, porque ele tava aqui. E aí eu andava pelo quarto, sabe? Falava, eu orava alto mesmo com Deus. E aí essa foi uma das horas que eu me senti muito abraçada por Deus, porque eu comecei a criar uma intimidade muito forte na oração. Minha pastora até veio falar comigo e ela falou assim, olha, eu e o pastor só demos o aval assim, para vocês ficarem separados porque a gente vê que vocês são um casal muito unidos, porque não é qualquer casal que conseguiria, que a gente liberaria, tá passando esse tempo separados. E aí eu fiquei refletindo naquilo, eu falei, caramba, realmente tem que ter muita estrutura, tem que ter uma comunhão muito forte. Eu acho que se eu e o Lucas estivéssemos passando por uma fase conturbada do nosso casamento, eu não faria algo assim. Só que a gente sempre se comunicou muito, gente. Uma coisa assim que foi muito base do nosso casamento é a comunicação. A gente sempre conversa muito sobre tudo. E aí, então, tipo, ter essa comunicação foi algo que a gente não abriu mão, porque eu tava de um lado com o celular e ele tava com o celular também em outro país, e a gente conversava muito. Então a tecnologia fez a gente continuar assim, intertido, assim, não perder essa ligação, sabe? Então isso foi muito essencial, ter a tecnologia voltada nesse momento. E mesmo longe, Deus não para de falar com o casal. E a gente teve duas experiências assim muito fortes com Deus, falar com a gente, mesmo estando em diferentes países. E, gente, nossa, até sorrio só de lembrar, porque foi algo muito lindo. E aí, então, o Lucas ele passou a frequentar uma igreja aqui. E aí eu pesquisei essa igreja, vi que eles tinham um canal no YouTube. Então, sempre quando eu via que o Lucas ia pro culto no dia, eu tentava ir ali, né, assistir a pregação por alto, assim, pra ter noção do que eles estavam falando, pra depois eu e o Lucas a gente comentar sobre a palavra, enfim. E aí, no primeiro dia, gente, que ele visitou a igreja,
não era nem pra ele ter ido pra aquela igreja, era pra ele ter ido pra uma outra, mas tava fechada, enfim. E aí ele foi, e foi a pregação preferida dele. Então assim, isso marcou, na verdade foram 3 coisas, isso marcou muito também. Eu falei, nossa amor, que legal, não sei o que, eu fiquei muito feliz, muito com conforto com aquilo, sabe, porque eu tava muito preocupada dele não conseguir achar uma igreja, então isso me preocupava bastante. Mas aí ele foi, encontrou aquela igreja, e aí foi a pregação preferida dele. A segunda coisa, gente, que marcou bastante foi um domingo, quando ele foi pro culto e eu também fui pro culto da minha igreja. Então a gente foi pro culto. Só que como o horário é diferente, pra mim era bem cedo lá no Brasil. Era tipo 4 da tarde por aí. Então deu tempo de eu saber qual foi a pregação, qual foi a palavra que ele ouviu. E aí ele começou a falar, ele falou, amor, foi sobre tal coisa, a palavra, a pregação foi muito forte mesmo lá. Qual foi a passagem, enfim. Eu me arrumei, isso eu tava me arrumando pra ir pra igreja, porque que nem eu falei, ainda era cedo. E eu me arrumei. Quando eu cheguei lá, gente, na igreja primeiro tem escola bíblica e depois tem o culto de domingo. E aí, na escola bíblica, gente, foi passado praticamente a mesma palavra que foi na pregação da igreja que o Lucas frequentou. E aí, gente, quando eu comecei a escutar aquilo, eu fiquei, amor, foi muito igual. Eu comecei a gravar, peguei meu celular e gravei, amor, a mesma palavra que foi. Ele, amor, caramba, o rapaz falou, o pregador falou exatamente a palavra, as mesmas palavras que a pessoa lá que tava na minha igreja falou. Gente, a gente ficou assim muito chocado mesmo. E ele viu Deus falando com a gente, sabe? A terceira coisa, gente, foi através de um sonho. Deus fala muito comigo em sonho. E é uma coisa que eu tô me aprofundando muito pra tentar entender. Eu sonho com pessoas, e aí pessoas tipo que eu não vejo há anos. E aí eu já entendo que eu preciso orar por aquela pessoa. E aí eu sonho com uma coisa, um tempo depois, uns dias depois, ou no mesmo dia, gente, acontece. Então, eu tô em fase assim de aprendizado, de, sabe, querer investigar, querer me aprofundar mais em Deus para conhecer e entender a forma que Ele trabalha comigo em relação aos sonhos, tá? Eu tô nessa fase. E aí eu sonhei que a nossa sede, a sede da minha igreja, ela meio que o altar inteiro pegava fogo. E aí eu contei pra algumas pessoas esse sonho. E eu falei, nossa, sonhei que meio que o altar tava pegando fogo. E aí começavam a tirar as pessoas da igreja. Enfim, foi algo assim. E aí, uma pessoa que eu contei, ela falou assim, olha, Ariane, parece que foi no sentido espiritual. Tipo, significando o fogo do Espírito Santo. E eu falei, nossa, verdade, realmente parece. Realmente eu tenho quase certeza que foi nesse sentido. E aí, a sede da minha igreja fica um pouquinho longe, tipo uns 20 minutos lá da minha igreja. E a gente não tem o costume de ir frequentemente não, a gente vai uma vez ou outra, entendeu? E alguns dias depois do meu sonho, teve um evento na sede. E aí, onde essa mesma pessoa que eu contei, que eu sonhei, onde essa mesma pessoa que eu contei meu sonho estava junto também. E aí a gente foi pra esse evento na igreja, na sede. E aí, um dos louvores foi assim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como... Eu comecei a chorar muito, gente, porque eu ouvi Deus falando comigo. E detalhe, a pessoa que tava cantando começou a falar, Senhor, Senhor, venha descer como fogo, meu Deus, desce como fogo. E aí, eu tava na sede, no lugar do meu sonho, e era a palavra sobre fogo, sobre o Espírito Santo descer como fogo. Eu comecei a chorar muito. E aí essa pessoa me olhou assim, que sabia que eu tinha sonhado, né? Ela me olhou assim, tipo, caramba, né? Tá vendo? Deus tá falando contigo. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei em casa, eu falei, amor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu lembro daquele meu sonho que eu via o altar pegar fogo, que não sei o quê. Ele, não, eu lembro. Lá na sede começou a cantar a música Espírito, Espírito, que desce como fogo. Tu conhece, né, amor? Falou, não, claro que eu conheço. Aí ele, amor, você não vai acreditar. Aí eu, o quê? Hoje, eu tava na rua, e aí a música que eu tava cantando, assim, senti Deus tremendamente, era essa música. E eu cantava ela e sentia, me arrepiava inteiro. E eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, caraca, como Deus trabalha
mesmo o casal estando, passando um período longe, Deus não para de falar com os dois, Deus não para de ministrar. E, gente, foi muito lindo, sério, foi muito lindo mesmo. E aí, gente, quando passou mais ou menos um mês depois, no caso, comecinho de setembro, o Lucas falou: amor, é o seguinte, oi. Até então os planos dele era ele voltar pro Brasil, né? Eu aguardar ele voltar. Aí ele falou: eu fiz uma oração, conversei com Deus. Eu falei: Senhor, se eu encontrasse uma casinha, algo simples, porque ele tava em um quarto aqui em Portugal. Se encontrasse uma casinha, era pra você vir pra cá. E a gente passar o período que eu preciso ficar aqui e depois a gente voltava pro Brasil. E eu falei: e aí? Ele falou o seguinte: a dona do quarto aqui que eu tô falou que tem uma casa pra ficar pronta. Eu falei: sério, amor? Ele: sério, confirmação de Deus pra você vir. Eu falei: meu Deus, pronto, eu tô indo, vou matar a saudade. Minha preocupação na hora era matar a saudade, gente, confesso. Só que assim, gente, diferente da confirmação da vinda dele, que Deus falou comigo, a confirmação da minha vinda, Deus falou com ele. E aí, se na vida dele eu tava calma, paz e amor, tranquila, Deus falou, já na minha vida eu tava muito ansiosa. Eu tava: Deus confirma mais. Daí o Lucas ia, daí o Lucas ia pro culto, falou: amor, confirmação realmente pra você vir. E aí eu recebi outra confirmação, mas aí eu falava: Deus, fala mais, fala mais. Porque, e aí eu conversei até com uma pessoa, ela falou assim: Ariane, porque muitas das vezes Deus confirma apenas com um dos casais. E eu falei: realmente é verdade. A vinda do Lucas foi através de um sonho que Deus me deu. Já dele foi através de uma oração que ele fez pra Deus, confirmando, entendeu? E aí eu me apeguei muito nisso, me apeguei. Aí eu falei: caramba, isso serve até pra testar a nossa fé. Porque quando Deus fala diretamente com a gente vai todo convicto. Deus falou com a gente. Mas aí quando Deus vem falar com o marido, ou o oposto, e faz a gente ficar tipo meio, sabe? Só que não, Deus falou também, entendeu? Então vamos com uma fase que as pessoas começaram a comentar. Elas sempre estavam comentando, as pessoas ali em volta da igreja, os amigos, falando: Ariane, como é que você tá conseguindo tanto tempo longe do seu marido? Eu não aguentaria assim tanto tempo não, que não sei o que. Só que aí, gente, que nem eu falei, eu já não tava mais olhando pro natural ali. Eu tava olhando pro propósito de Deus. Então quando as pessoas falavam isso, eu ficava tipo: caramba, eu tô me saindo super bem. Tá dando tudo certo, tá tudo dentro do propósito de Deus. Eu tô aprendendo muito, eu tô evoluindo muito como pessoa. Eu tô me apegando com Deus. Claro que eu não falava isso pras pessoas, mas vinha essa resposta, sabe? Super bem. A fase ruim, a fase de chorar à noite, de saudade, já tinha passado. E aí eu estava ali só vivendo, vendo Deus fazer maravilhas, Deus falar com a gente de forma incrível, de forma detalhista. Eu estava desnublada completamente e a saudade foi algo que, sabe, foi o mínimo dos problemas. Eu estava sempre orando, né, por diversas coisas. E é claro, também não deixava de orar, gente, pelo meu casamento, pelo nosso relacionamento como um casal. Só que assim, eu acredito que eu não tinha tanta noção do que estava ocorrendo no mundo espiritual. E aí, até que um dia eu tive um sonho. Gente, lá eu e meus sonhos, né? Deus sempre vem falando comigo em sonho. E aí eu tive um sonho, não vou detalhar muito esse sonho. Um sonho onde eu sentia ciúmes, onde eu me sentia constrangida, me sentia mal. E aí eu acordei, falei: amor, eu tive um sonho assim, assim, assado. E ele falou: amor, caramba. Aí eu falei: o que foi? Também tive um sonho. E gente, era praticamente o mesmo sonho, só que de forma oposta. Eu sentia ciúmes dele, né? No meu sonho eu sentia ciúmes dele. Já no sonho dele, ele sentia ciúmes de mim. E eu falei: caramba, tem algo aí, não é normal a gente sonhar esse tipo de coisa na mesma noite, tá? Eu vi que a gente estava meio que sofrendo um ataque espiritual dentro do nosso casamento. E aí foi onde eu orei com mais precisão sobre o nosso casamento, orei com força ali, entendendo a gravidade do que estava acontecendo, até porque a gente já estava mais de um mês separados.
E logo depois disso foi quando eu comprei as passagens. Aí depois que eu comprei as passagens, eu fiquei contando os dias logo pra gente se encontrar. E aí eu tava sempre contando os dias, faltam 29 dias, faltam 28, 27. E tava eu contando todo dia antes de dormir, contando os dias. Mas já tava pra mim bem tranquilo, sabe? Porque eu tinha aprendido muito, eu tinha evoluído muito, eu tava orando muito, então isso pra mim já foi um grande aprendizado. Comprei a passagem pra outubro, então o Lucas veio pra Portugal comecinho de agosto e eu vim pra Portugal em outubro. E aí eu passei meu aniversário longe dele. Foi assim, um vazio muito grande, gente, foi muito estranho, tá lá em casa e tá longe do meu marido, com a casa vazia, mas deu certo. Eu faço aniversário dia 6 de setembro, então foi nesse período. Nosso aniversário de casamento não, de namoro também, que a gente passou longe. Foi bem difícil, porque o Lucas esqueceu, gente. Ele esqueceu o nosso aniversário de namoro. Então, fiquei muito magoada, muito triste, porque a gente tá longe, né? Então, a gente fica um pouco mais... Pouco não, a gente fica muito frágil a essas coisas. Comprei a passagem pra outubro. E aí a gente se encontrou, deu um abraço muito forte, foi tipo surreal. Cheguei. Chora, não. Já chegou, o que foi? Tá chorando por quê? Por que você tá chorando? Nada estamos. Sei que você não vai. Vem pra casa? Não? Ele foi tipo, caraca, meu Deus, como é que eu consegui ficar tanto tempo longe? É desafiador. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele fez, pelas experiências que vivemos. E eu digo não só por mim, gente, mas pelo Lucas também, tá? Porque ele também viveu essas experiências junto comigo. E é isso. Assistindo esse vídeo, se você vai passar um tempo longe do seu marido, se apega muito com Deus, porque vai se apegar mesmo, porque não é fácil, gente, não é fácil. É dia após dia, momento após momento que você vence, sabe? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco do meu relato, um pouco do meu testemunho, da minha experiência, tá? Espero que isso possa de verdade agregar na vida de alguém, que isso possa fazer alguém aprender, até porque somos um casal jovens, somos um casal novo, mas que tem muita experiência, muito aprendizado para passar. A gente tem tanta coisa para falar, tem tanta experiência para contar, gente, que vocês não têm noção. Só peço que deixe seu like, deixe aqui seu comentário. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.